todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo permanente de palestras, agora no formato de webinário. Antes, essas palestras eram realizadas na sede da escola aqui em Brasília, mas nestes novos tempos, essas palestras serão agora transmitidas no formato de webinário. E para iniciar ou reiniciar esse ciclo de palestras, nós convidamos a doutora Giana Testa, que é médica psiquiatra, para nos falar um pouco sobre um assunto muito, muito importante, que nós não podíamos deixar de conversar: impactos da pandemia e isolamento social na saúde mental. E vai nos acompanhar nessa conversa aqui o Dr. Jânio Marinho, nosso vice-diretor da Escola Nacional da DPU, a quem eu também dou as boas-vindas. Esta palestra está sendo gravada e depois nós disponibilizaremos o link de acesso para quem não puder acompanhar neste momento. Eu agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando, né, pela plataforma, e peço a gentileza de todos os ouvintes desligarem suas câmeras e desativarem suas câmeras e seus áudios, para que não haja interrupções na palestra. Então, eu começo por apresentar a doutora Giana Testa, que tem uma carreira profissional muito, muito rica. Ela já foi médica de família, titulada pela Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, médica psiquiatra, titulada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, associada ao Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de São Paulo. Ela é especialista em psiquiatria da infância e adolescência pela Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. É especialista em psiquiatria forense pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. É especialista em medicina do estilo de vida para manejo do estresse pela Harvard Medical School, membro da diretoria de perícias médicas do governo do Distrito Federal e membro da rede Esse Mundo Digital, Educação, Saúde e Segurança na Internet. Doutora Giana, seja mais uma vez bem-vinda à nossa escola, à nossa casa. A palavra é sua. Muito obrigada, Olinda. Sempre que eu falo aí na instituição, eu fico com a sensação de que estou ajudando muita gente, assim, indiretamente, né? Pelo trabalho da instituição de vocês, que eu respeito muito, né? E admiro, né? Então, vamos bater um papo, assim, eu acho que depois de 2 meses de pandemia e quarentena, a gente já viu várias dicas, né? O que fazer para preservar a saúde mental, né? Tudo. A gente vai falar, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso também, mas a gente alertar para os impactos, né, da pandemia, né, a curto prazo, a longo prazo, né, a médio prazo, que já vem acontecendo. Eu queria pedir desculpa para os participantes, tem sido para mim um desafio também, isso vou colocar aqui uma questão pessoal, né, nos adaptar mesmo, né, acho que é um desafio para todos. E muita correria, eu tenho ficado, quando eu faço atendimento online, né, eu termino de atender os pacientes umas 7 da noite, só que aí eu vou fazer todas as receitas, relatórios que eu tenho que mandar, e eu acabo umas 10, 11 da noite. Então, eu fiz rapidamente, assim, o que eu queria falar, o que eu achava importante, né. E essa questão também da gente fazer o atendimento online, né, e por WhatsApp e outras plataformas, tem impactado pessoalmente na minha vida, assim, eu não consigo responder a todo mundo, né? Isso eu vejo, assim, que já é um aumento da demanda dos pacientes, e eu tenho dificuldade aí chega de noite, eu fico, eu acho que eu tenho que filtrar qual que é mais importante de eu responder naquele dia, né? Antigamente eu não dormia sem atender a demanda de todo mundo, hoje já não consigo fazer isso, né? Mas, enfim, a gente vai se adaptando e fazendo o que é possível. Bom, eu queria começar mostrando esse gráfico, que até ficou um pouco cortado, mas vou explicar ele. No caso, na questão, na vertical aqui, seria o número de morbidade e mortalidade, né? Para a gente ter uma noção, ao longo do tempo, o impacto nas situações de saúde. Então, aqui, a primeira onda, né, que seria o que a gente está vivendo agora, a morbidade e mortalidade por conta da pandemia da Covid, né? E aí, vindo que isso, com o tempo, né, com o curso natural da pandemia, tende a cair, né, o que a gente espera.
E aqui na segunda onda, as questões, assim, por exemplo, as doenças que deixaram de ser cuidadas no momento por conta da pandemia, principalmente as doenças oncológicas, né? Que a gente viu, saiu uma reportagem essa semana que quase 70% das cirurgias oncológicas, tratamentos, tiveram que ser adiados, né? Então, aí seria uma segunda onda de morbidade e mortalidade pós-pandemia. A terceira onda, e vem aí também, né, são os pacientes que têm doenças crônicas e tiveram que interromper a reabilitação regular, né? Tanto ortopédica, neurológica, né? E isso também vai impactar nessas condições. E aqui a gente vê os transtornos mentais, né? Não ficou aqui cortado, desculpa, mas o transtorno mental, ele vem num crescente e a longo prazo, né? A gente vê, assim, depois eu vou falar a referência, né, do que eu usei, mas das outras pandemias, das outras epidemias, que os impactos eles vão persistir por anos, né, na questão da saúde mental. Então, enquanto que as outras condições, elas têm uma situação de aumento e depois vai normalizando, caindo, a questão da saúde mental, dos transtornos mentais, ela vai uma crescente e se mantém por um longo período, né? E por quê, né? Vamos falar assim, por que foi tão difícil no começo, ainda está um pouco, né? Mas talvez no começo mais ainda. Essa questão de que a gente precisa de uma rotina, né? Todo mundo teve a rotina muito quebrada, né? E algo que ninguém esperava vivenciar. Porque a gente tem a necessidade de que o cérebro precisa dessa rotina, da previsibilidade, para ele se programar e se manter estável, né? Se manter no funcionamento adequado. E essa incerteza, né, do que vai acontecer, né, e o medo da doença, né, isso tudo já é um fator estressor em si, que faz a nossa cabeça já ter que ter mais energia e mais capacidade de adaptação mesmo, né? A gente tem, né, o que a gente chama de mecanismo de luta e fuga, a gente consegue se adaptar, né? O ser humano é muito adaptável, mas quando a gente tem aciona esse mecanismo de luta e fuga, de reação ao estresse, ao imprevisível, né? Isso se mantém durante um longo período, vai exaurindo essa capacidade e já torna a gente muito vulnerável, né? A ter alguns problemas de adaptação, né? E até desenvolver um transtorno, né? Agora, esse aqui foi tirado do livro, até de uma exposição de um professor, né, lá aí de São Paulo, viu, Jane, Dr. Luiz Dickmann, do livro Psychiatrics of Pandemics. E esse médico, depois eu vou mostrar no final a referência desse livro, ele escreveu o ano passado esse livro. Então, acho que ele previu, assim, né, não sei, acho que uma coisa bem intuitiva, não sei. Então, durante os períodos de pandemia, é possível observar diversas modificações comportamentais coletivas. Aumento do medo do contágio, incerteza relacionada à presença de ameaça, ansiedade em relação ao futuro. Pode haver um comportamento de regressão a um estado mais primitivo, e a gente tem visto por aí, né, algumas pessoas se comportando de forma bem selvagem. Uma pandemia tem a capacidade de separar a comunidade da sua ordem e do seu bem-estar. O contato próximo e frequente com a morte e a impossibilidade de elaboração adequada do luto são fatores complicadores. Porque, principalmente, né, as pessoas não estão podendo velar, né, as pessoas, isso realmente também traz mais um fator muito estressor, né? A teoria do contágio. Os indivíduos imitam o comportamento do coletivo em situações de intenso estresse. Essa teoria tem papel importante em muitos aspectos no processo de contenção da epidemia e na emergência de processos sociais no curso da pandemia e da pós-pandemia. Então, parece que a gente também, né, vive numa situação assim, poxa, nem a ciência nesse momento, que é algo que
trazia muita segurança, né? Além da religião, a ciência, né? Que traz muita segurança para as pessoas se sentirem seguras, estáveis. Nem a ciência, nesse momento, consegue responder e atender a demanda de, por enquanto, né, de achar uma vacina e evitar o curso da pandemia. Então, isso é algo que, por si só, destabiliza muito a pessoa, a sociedade como um todo, né? O contágio pode ser dividido em emocional e comportamental. No primeiro, há uma difusão de emoções e afetos entre os grupos. E no segundo, ocorre a repetição de comportamentos de outros indivíduos daquele coletivo. Então, a gente acaba, como a gente não tem a referência da ciência, a gente acaba se apegando a grupos, né, e uns aos outros. Isso muitas vezes pode ser de forma até positiva, por exemplo, a onda de solidariedade que vem crescendo, né, com a pandemia, e o tanto que isso faz bem para as pessoas, porque dá uma sensação de conexão, né? Desde a pessoa que ajuda, né, dá uma pequena ajuda à outra que está precisando, isso faz bem para a pessoa, porque ela se sente integrada, ela se sente útil nesse movimento. Mas também pode ser de uma forma negativa, né? Onde as pessoas elas se unem ao grupo para fazerem coisas que às vezes são irracionais, comportamentos que ela não teria. Durante uma pandemia, né, essas duas variáveis, né, pode ter uma influência no comportamento, nas emoções, nos sintomas. Aqui tem, inclusive, faz uma abordagem, a questão das fake news, né? Uma questão diferente dessa pandemia e até diferente da última epidemia do H1N1 há alguns anos, a questão do tanto de informação que a gente tem, né? Informações, assim, muitas vezes falsas e que acabam gerando problemas de saúde mental, acabam gerando um problema, uma pandemia paralela aí, né? Isso aqui também achei interessante. Os aspectos psicológicos de uma pandemia têm sementes de desinformação, alimentados pela incerteza, crescendo na dúvida, enquanto são incubados no sistema límbico, que é o sistema de emoção, de resposta emocional do cérebro. E então, através dos vetores da mídia e comunicação, explodindo na forma de pânico individual ou em massa, ameaçando superar os recursos de enfrentamento dos indivíduos ou de uma comunidade inteira. Então, essa questão Entra. Vai ficar lá de fora, viu? Eu pediria aos participantes para desativar o mudo, o microfone, por favor. Obrigada. Por favor, Giana. Se alguém precisar perguntar alguma coisa, interferir, aí fica à vontade, tá? Acho que fica até mais dinâmico, mais legal, até para eu tá falando. Isso, quando a gente se vê diante de uma notícia, de uma notícia falsa, né? Eu acho que é até interessante para a gente se policiar também, né? Quando a gente vê uma coisa muito marcante, assim, que mexe com nossa emoção, antes da gente passar adiante, a gente tentar fazer com que essa informação vá para o nosso sistema, porque muitas vezes essa informação ela aciona só o sistema límbico, que é o sistema emocional, e a gente não vai até o córtex cerebral, avalia se aquilo realmente, será que é verdade? Né? Será que faz uma avaliação crítica, né? Então, geralmente, as pessoas nem saem do sistema límbico. É algo que ela olha, nossa, impacta e já vai para frente, já manda para frente, né? Então, acho que é muito importante uma informação quando vem e a gente vê que mexe muito com a nossa emoção, a gente tentar procurar, olha, que tipo de emoção isso despertou em mim, né? Raiva, medo, preocupação, né? E aí, antes de estar passando para frente, verificar mesmo, né? Se isso é real. E aí os desafios, né, de cada um de nós nesse momento, né? Antigamente,
quando a gente não estava em confinamento, a gente tinha as ansiedades, o estresse de cada dia, mas a gente tinha os nossos mecanismos para lidar com isso. Algumas pessoas malhar, outras irem conversar com amigos, outras irem na praça, né? Outras irem no parque, cinema, shopping. E hoje em dia a gente não está impossibilitado, né? Então, buscar novos mecanismos para lidar com a ansiedade. É um grande desafio também, lidar com a angústia, né? Que além de ter aumentado, né, por conta de toda a situação do drama coletivo, né, a gente não tem aqueles mecanismos que a gente tem formado, né, para lidar com essas situações. Necessidade de aprender novas habilidades, né, e como a gente vai lidar com essa situação. Então, às vezes, as pessoas tiveram que aprender outras formas de trabalhar, as crianças e adolescentes, né, outras formas de estudar, os professores, né, então, todo mundo em si precisou, né, lançar mão de muita energia mental e muita motivação, disposição, superação, né, para lidar com o novo, né, com todas essas limitações, né, e essas novidades. Eu tenho uma frase muito legal, que eu não lembro o nome do autor, que ele fala assim: nós somos uma coleção de memórias reagindo ao presente. Então, o que a pandemia traz em cada um é diferente, né? A forma como cada um vai reagir. Umas pessoas de forma bem mais ansiosa, né, e preocupada, né, dependendo da memória de tudo aquilo, de toda a vivência que elas têm, né? Outras não, né? Mais um mecanismo de negação mesmo, né? De não, eu estou imune a isso, né? Tudo não vai acontecer, né? Aí aqui eu falo um pouquinho das manifestações de ansiedade, né? Sintomas físicos e mentais. Os sintomas físicos: suor, palpitação, tontura, dor muscular, dor de barriga, dor de cabeça, principalmente nas crianças. Esses sintomas de barriga e cabeça são dores assim muito relacionadas a emocional. E os sintomas mentais, né, de ansiedade: preocupação excessiva, necessidade de resolução imediata dos problemas. Assim, eu fico naquela coisa de eu não consigo viver bem sem ter um controle daquilo que vai acontecer. Algumas pessoas são mais ansiosas por isso, né? Eu preciso saber, eu tenho ter o controle, né? Tudo tem que acontecer bem certinho para eu ficar bem. E aí os pensamentos ficam tão acelerados, que a pessoa não consegue controlar sozinha. Os comportamentos, né, as reações mais frequentes que têm acontecido, né, que a gente tem visto no consultório, no dia a dia. Os medos, né, de ficar doente, de morrer, de perder as pessoas que a gente ama, perder os meios de subsistência, não poder trabalhar, né, pessoas que se veem assim totalmente impotentes, né, no momento de poder prover e fazer aquilo que fazia. Ser excluído socialmente por estar associado à doença. Isso realmente tem acontecido, e tem acontecido até com os profissionais de saúde, assim, de forma muito, né, a ponto de uma pessoa estar vestida de branco num ônibus, num lugar público e ser, né, discriminada, né, ser rechaçada. Separados de entes queridos e de cuidadores, né, devido ao regime de quarentena. Então, aí o impacto muito grande, principalmente entre a família, os idosos que não podem ver os netos, né, tudo isso é algo que é muito difícil para eles, né? Eu tenho atendido pessoas que têm 70, 60 anos e nunca tinha tido um transtorno na vida, né? E hoje se vê, assim, aquela história, a forma como ela conseguia lidar, né, e que era ter assim, o suporte comunitário, né? E muitas vezes eles, os idosos em particular, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, eles têm muita dificuldade com tecnologia, né? Então é mais um desafio, assim, de como que eu vou manter a conexão se eu não tenho tanta desenvoltura, né? É o que a gente chama de tecnoestresse, quando a gente não consegue
se adaptar e mexer, né, com os meios tecnológicos. Medo de transmitir o vírus a outras pessoas, esse praticamente é um medo meu que eu tenho, né? Já fiz acho que uns 3 testes sorológicos aí e eu tenho medo de transmitir mesmo, mas enfim, estou tomando cuidado. É esperado também a sensação de impotência, né? Irritabilidade, angústia, tristeza, né? Eu acho que assim super normal nesse momento, né? Não quer dizer que uma situação pontual de vontade de chorar, de sentir muita angústia, irritabilidade, né? Isso é esperado, não quer dizer que a pessoa precisa, né, ou tem um transtorno, acho que a gente não precisa estar patologizando tudo. Vai depender da capacidade da pessoa, né, de lidar com aquilo. Em caso de isolamento, né, intensificar sintomas de desamparo, tédio, solidão, tristeza. Entre as reações comportamentais mais comuns estão alterações ou distúrbios de apetite, para mais ou para menos. O sono, né? Distúrbio do sono, muito frequente. As pessoas também sonham, né? Com maior quantidade, maior relato assim, de pesadelo, medo, relacionado realmente à perda, à morte, à doença. Conflitos, né? Com a família e o próprio fato de casal, mesmo que haja uma relação harmoniosa, as pessoas estão mais juntos, tem menos assunto, né? É natural que seja uma convivência mais difícil mesmo, né? E, além disso, a violência doméstica, né? Que a gente vê e precisa estar muito atento, os vizinhos, familiares, né? E isso, a gente precisa formar uma rede de cuidado aí. Os pensamentos recorrentes, né? Sobre a epidemia, sobre a saúde das pessoas, né? Vem esses medos, preocupações. Os fatores que pioram esses sintomas e pioram a saúde mental durante uma pandemia, né? Isso são estudos, né, que foram feitos, quando a gente não sabe o fim do isolamento. Então, a gente não tem uma data, assim, de término, né? Se a gente pudesse, então, tem que aguentar até tanto. Por exemplo, aqui em Brasília, parou as aulas em março, logo no começo, e aí teve uma perspectiva de voltar agora, né, na primeira semana de junho, e aí ainda agora a gente não sabe quando vai voltar, não tem uma data, né? E isso gera muita angústia, piora muito, né, a questão da saúde mental. Outra coisa também, né, os líderes e gestores contraditórios, inseguros. A gente vê, assim, realmente a situação política que está acontecendo nesse momento, que eu acho que é tudo que a população não merecia do ponto de vista de saúde mental. Perda de emprego, violência, né, como a gente já falou, e existência de um fator pessoal, familiar estressor. Então, muitas famílias, além do drama coletivo da pandemia, tem pessoas com necessidades especiais, tem pessoas doentes crônicas, né, que já é mais difícil ainda adaptar todo o cenário familiar para uma nova rotina, né? Todos nós podemos apresentar situações, como eu já falei, né? Temos tristeza, ansiedade, medo. Nesse momento, procurar ajuda de amigo, familiar. Estou me sentindo assim, já aconteceu com você, né? Como é que você está lidando com isso? Ou um colega de trabalho mesmo. Tem essa rede de apoio, né? Poxa, você não está notando que está acontecendo isso, está vindo essa demanda. E ter essa empatia mesmo, né? Essa coisa da gente poder contar um com o outro. Só que aí aqui eu já entro na questão de quando procurar ajuda, quando pode ser um transtorno, né? Sintomas persistentes, né? De tudo isso que a gente falou, não é pontual a pessoa ficar chorando, né? E ficar se sentindo angustiada. É uma coisa que começa já a ter uma certa frequência, né? Pensamento de desespero e de estar sem saída, né? Isso aqui é muito perigoso mesmo, principalmente as pessoas que perderam parentes, que estão em luto, ou que perderam emprego, perderam o negócio, né? Aí, às vezes, vem uma sensação mesmo de, nossa, o que eu vou fazer agora, né?
nem sempre assim, a gente, diante de um problema, né, de uma situação de saúde mental tão abalada, a gente consegue ver uma saída. Não, então, algumas pessoas não. Então acho que isso que eu sempre estava adiando ali, né, muitas pessoas relatam isso, né? Eu sempre adiei isso na minha vida e agora acho que é o momento que eu vou olhar para isso e vou mudar isso, vou atrás disso. Mas quando a pessoa realmente é pega de surpresa e se vê assim, muito sem apoio, é muito perigoso mesmo. Pode vir essa sensação de eu não tenho saída, né? Que é muito, muito arriscado mesmo. O comprometimento mesmo do funcionamento da pessoa, né? Tanto no cotidiano quanto no trabalho, né? Dificuldades extras na vida familiar, social, né? No trabalho. A questão do abuso de dependência, né? Isso a gente já está vendo, assim, na prática clínica, pessoas que ou tiveram sucesso de parar né, no uso de uma substância, tinham já, ou não tinham, né, e começam a usar uma determinada substância, ou agrava mesmo o uso de álcool mais comum, né, e outras substâncias. Depressão maior, psicose, transtorno por estresse pós-traumático, são quadros graves que requerem atenção especializada. Os transtornos psíquicos imediatos mais frequentes são os episódios depressivos e as reações de estresse agudo, tipo transitório, que a gente chama de reação aguda ao estresse, que ela é autolimitada, né? Autolimitada do período. O risco de surgimento desses transtornos aumenta de acordo com as características das perdas e outros fatores de vulnerabilidade pessoal, né? Então, os principais transtornos que a gente está aí associando à pandemia, tanto agora quanto o período pós-pandemia, né? Ansiedade generalizada, transtorno de ajustamento, luto prolongado, estresse pós-traumático complexo, que é um quadro mais grave, que dá origem a outros transtornos, leva a outros transtornos também. Transtorno obsessivo compulsivo, né? Principalmente agora que como é que vai ser quando as pessoas puderem sair, né? Principalmente quem está muito confinado, a pessoa vai ter medo de contaminação, né? As crianças, os adolescentes, né? Os episódios depressivos, delírio em idosos. Delírio é uma condição clínica que dá sintoma psíquico, né? Então, uma desidratação, uma infecção, né? Principalmente no idoso, ele é mais vulnerável a isso. Reação aguda ao estresse, né? Que eu já falei. E burnout, né? Nossa, principalmente nos profissionais de saúde. E aí, um parêntese também ao pessoal da instituição, defensoria, né? Que lidar realmente com pessoas de situação de vulnerabilidade e problemas muito desafiadores, né? Aí aqui, como eu já falei, a questão do abuso de substância. Quando procurar ajuda, né? Então, o que caracteriza o transtorno? Os pensamentos reverberantes e dificuldade de controlar. Eu costumo falar assim, como se nosso cérebro e as conexões, as redes neurais, as conexões entre os neurônios, vamos imaginar que a gente tivesse um mapa de uma cidade e as redes neurais são as ruas, as avenidas, né? Então, um pensamento, uma preocupação é como se fosse uma rede neural. Eu penso muito sobre isso, né? Então, é como se aquela rede neural fosse assim uma grande avenida e tivesse congestionado mesmo. Não consigo parar de pensar que eu vou ficar doente, que alguém da minha família vai morrer, né? Que eu vou perder meu emprego. Então, é como se eu falo assim, agora a gente vai ter que parar o fluxo de carro aí nessa avenida e a gente vai ter que focar em outros pensamentos. Né? Não adianta eu virar e falar, não pensa que você pode morrer, não pensa numa maçã, que você vai pensar. Então, a gente tem que focar em outras avenidas, outras ruas, e deixar essa daí menos congestionada. É mais ou menos assim, eu faço essa metáfora para tentar entender. Só que nem sempre a pessoa consegue fazer isso sozinha. Ou ajuda de psicoterapia, ou de medicação, e muitas vezes dos dois mesmo, né? Os estudos mostram que a associação de medicação e terapia é o que dá realmente resultado mais efetivo.
dificuldade de dormir, pensamento negativo, sentimento de culpa intenso, né? Como eu falei, sentimento de estar sem saída, não estou conseguindo achar uma solução para uma coisa que eu estou precisando resolver, e dificuldade de levar as atividades do dia a dia, né? E a história familiar e prévia de transtorno, né? Então, tem acontecido aí de alguns pacientes que eu não via há anos, né? E está me assonando aí agora, precisando de ajuda novamente. Vamos falar um pouquinho de transtorno mental, e que eu gosto sempre de ressaltar o tanto que isso é comum e o tanto que, ao mesmo tempo, é negligenciado por conta de preconceito ainda, né? A psiquiatria ela tem uma história obscura aí, há uns anos atrás, né? De as pessoas que não se adequavam politicamente, ideologicamente, ou as mulheres que não se adequavam moralmente, né, aquilo que a família, a sociedade esperava, muitas vezes eles eram enviados ao manicômio, né? E as formas de tratamento antigas no passado eram muito agressivas, né, e muito estigmatizadas. E talvez isso fez com que a psiquiatria fosse muito confundida hoje em dia, não só como uma ciência biológica. De fato, não é só uma ciência biológica, né? Mas teve muita influência ideológica nela. E hoje a gente tem muito recurso, né, para lidar com os transtornos, com os sintomas, e recursos com medicamentos muito bons, né? Eu sempre fui uma médica, assim, comecei com medicina de família porque eu gostava de prevenção, eu era um pouco assim, meio avessa com exagero, às vezes, da medicina, né, o que a gente chama de iatrogenia, mas hoje em dia eu falo que eu sou defensora dos frascos e comprimidos, porque a gente precisa mesmo, né, e eu vejo tanto que a gente muda a vida da pessoa, que a gente consegue convencer a tratar, né, então, 1 em cada 4 pessoas vai apresentar transtorno mental ao longo da vida. Preconceito só atrasa o diagnóstico e tratamento. Isso aqui é comum. Tem gente que demora de 10 a 15 anos para ser diagnosticado, né? Então, a pandemia pode agravar esse quadro, né? Assim, desencadear, né, um episódio, muita gente ficando doente, né, ao mesmo tempo. O tratamento correto e precoce melhora a resolutividade, devolve a funcionalidade da pessoa. Só cerca de 5% dos portadores de transtorno mental têm prejuízo na funcionalidade. Aquelas pessoas que não conseguem trabalhar, que dependem dos outros. O restante, a gente tem recurso para tratar e a pessoa volta, né, e vai viver feliz, autônomo, né, independente, realizando aí seus projetos de vida, sonhos. Metade dos adultos que são diagnosticados com algum transtorno sintomas antes dos 14 anos de idade, que poderiam ter sido tratados precocemente. Isso realmente é um grande problema, né? A psiquiatria da infância, eu digo assim, que eu não fiz pediatria, que eu gostava, mas depois fui me enfiar em psiquiatria da infância, que é mais difícil ainda convencer os pais de tratar. Mas depois que a gente convence e eles veem a resposta, tiram a questão do preconceito, né, do estigma, ver o tanto que pode ajudar no desenvolvimento da criança, né? Essa semana mesmo eu atendi uma criança que vai fazer 15 anos, né, uma adolescente. Ela tem sintomas desde 5 anos, e sintomas assim bem incapacitantes, de não conseguir dormir, e os pais naquele receio mesmo, né, de procurar ajuda, eu vou ter que medicar minha filha para isso, né? Então, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz que eles buscaram ajuda, eu também dei uma broncazinha na mãe. E isso também é uma estatística em todos os países, né? Cerca de 15% das crianças e adolescentes têm um transtorno mental. Às vezes é leve, é um distúrbio de leitura, atraso na fala, dislexia, e é uma coisa, TDAH, é uma coisa que às vezes a criança ela tem e ela vai se adaptando ali, né? Os pais vão se adaptando e talvez não trata. Só que a criança poderia ter ganhos muito maiores ao longo da vida, melhorar muito o desenvolvimento dela, se ela tivesse acesso a esse tratamento precoce. E tratamento não significa medicar. Eu acho isso importante, já que eu toquei no assunto de infância e adolescência, né? Às vezes a intervenção é psicoterápica, é fonoterápica, é terapia ocupacional, né?
Isso é importante ser avaliado por um neuro, um psiquiatra, e ele vai coordenar esses tratamentos, né? O que é mais indicado naquele momento para o desenvolvimento. Bom, aí também é umas dicas, né, que eu acho que todo mundo já deve ter tido acesso aí durante esses 2 meses já de quarentena, né? O que a gente deve fazer para evitar mesmo desenvolver os transtornos, né? Então, manter os nossos vínculos, né, por meio das ferramentas. Não dá para ter o vínculo físico, mas manter o contato social, tentar estabelecer a nossa rotina, né? Então, a rotina de trabalho, mesmo estando em casa durante a semana, e ter um pouquinho do dia, né, todo dia para distrair, relaxar, e aos finais de semana também, ter um momento de relaxamento, mesmo final de semana é final de semana, mesmo estando em casa, tentar manter essa rotina. Aqui também já abordamos, né, a questão dos idosos, e o tanto que me preocupa, assim, essa população. Então, quem tem familiar, né, está sempre presente, né, de alguma forma. A criança, voltando a falar um pouquinho da criança, ela vai refletir aquilo que os pais e a família estão vivendo. Então, se a família está numa situação de muito medo e conflito, e vê notícia todo dia, né, e se sente sobrecarregado, a criança vai acabar refletindo esses sintomas. Então, é muito importante a gente cuidar disso daí, né? E outro parêntese também que eu acho importante, no caso de adolescentes, e também crianças, né? O conteúdo da escola e o tanto que isso tem trazido estresse para os pais, para as famílias, né? E eu tenho falado assim, esquece conteúdo, né? Vamos pensar na saúde mental agora. Mais para frente, né? Esse conteúdo pode ser reposto, enfim, né? E aí faça o relatório para a escola, não precisa, né? Não está dando conta, né? Vai fazer outra coisa, volta de uma forma leve. Se o pai ou a mãe que estão ajudando não está dando conta também, respeite o seu limite. Eu acho que é a hora da gente estar muito olhando para o limite, para o nosso limite emocional, nosso limite, né, do nosso funcionamento. E aqui eu faço um alerta, né, principalmente também para os servidores da DPU, cuidar de si para cuidar dos outros e conseguir lidar com situações adversas que estamos em contato, né. Isso aqui vale para os profissionais, muitos que estão na linha de frente, que vocês também acabam sendo, e acho que daqui para frente também, né, vai aumentar bastante, né, as demandas relacionadas. E os princípios da medicina do estilo de vida, que a gente chama, né, que são muito simples. Movimentar o corpo, desestressar de alguma forma, né, alimentar de forma adequada e se socializar. Parece fácil, né? Se a gente conseguisse seguir assim direitinho, a gente ficaria bem. E aí aqui eu coloco, vamos tentar adaptar esse momento da quarentena, né? De alguma forma tentar se movimentar, se alimentar bem, se conectar, socializar e ter formas de se desestressar também. Aí aqui eu coloco algumas referências, né? Que eu tirei do site da Fiocruz, uma apresentação do Dr. Luiz Dickmann e esse livro aqui que foi escrito ano passado, que eu citei. É isso. Agora eu estou aberta aí a gente conversar. Espero que tenha sido clara. Muito obrigada, Giana. Aos participantes que quiserem mandar perguntas aqui pelo chat, podem fazê-lo, que o Jânio e eu estamos acompanhando, e nós lemos as perguntas para a doutora Giana. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse tema, permita-me chamá-la de Giana, e claro. Foi engraçado não, porque nada do que nós estamos passando é engraçado, mas foi interessante algumas reflexões, ou algumas observações que foram apresentadas no site da Fiocruz aqui de Brasília, que quando a gente coloca assim, pandemia, efeitos da pandemia na saúde mental, reportou para esse site. E lá tinha uma frase que dizia assim, que as pessoas hoje em dia se sentem sujas. Hoje em dia a gente parece estar o tempo todo sujo.
com vírus. Então, a gente está todo o tempo todo se lavando onde a gente encosta, e que isso poderia, muitas vezes, desembocar em toque. E eu achei interessante a forma como ela colocou, como foi apresentada a frase, as pessoas se sentem sujas, né? A gente recebeu a compra do supermercado, meu Deus, aquilo é tenso, dá dor de cabeça, você tem que tomar depois um comprimido para dor de cabeça, porque foi tão tenso receber as compras do supermercado, porque você fica imaginando que ali naquele cantinho da sacolinha vai ter um vírus, né, que pode contaminar toda a família. É muito interessante as sensações que nos são novas, né, e que nós estamos passando agora. É interessante isso, né? E uma coisa que eu gostaria de saber, sensações agora, sensações não, mas esse medo somado a essa reclusão, a esse isolamento, elas podem repercutir futuramente? A pessoa pode não ter um sintoma agora, e sim, isso ser um gatilho para daqui a 2 anos, daqui a 10 anos? Sim. Aí a gente chamaria do transtorno de estresse pós-traumático, né? Por exemplo, dando bem esse exemplo que você colocou, né? Além de ser um toque, pode ter uma característica de pós-traumático, né? O que acontece? Eu tenho que racionalizar que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu limpei a compra. Se eu ficar assim, reverberando, né, tudo, eu já fico muito ali só no sistema límbico mesmo, né? Eu não consigo mandar o estímulo, o pensamento para o córtex cerebral, ele vai avaliar isso aqui, será que realmente procede, essa preocupação que eu estou tendo, será que precisa de tudo isso? Não, né? Igual, por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, há uma hiperestimulação do sistema límbico ali, da amígdala, que é o sistema de ansiedade, né, e emoção. Aí eu não consigo diferenciar, não consigo fazer com que esse estímulo vá para o córtex, seja avaliado, que não, nesse momento eu não preciso mais ter essa preocupação foi no passado, né? Então as pessoas podem realmente persistir um medo excessivo de sair à rua, uma questão de um cuidado até irracional, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? O que é racional realmente, eu estou tomando os cuidados, né? E pronto, né? O que eu tinha que fazer aqui eu já fiz, tudo bem, posso parar de pensar que eu vou me contaminar, que eu vou ficar doente, minha família vai ficar doente. Então, acho que se a pessoa consegue racionalizar, né, ainda que ela precise, não, peraí, deixa eu refletir, o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. E se começa a vir um pensamento muito reverberante, né, e repetitivo e angustiante, é porque ela realmente está com a parte ali do sistema límbico muito ativada, e isso pode representar um risco para o futuro mesmo. Uma outra observação que eu achei muito interessante, que ali na página da Fiocruz, eles diziam assim, que nós talvez não devêssemos usar o termo distanciamento social, e sim distanciamento físico, porque ao contrário, talvez nós nunca estivemos tão juntos socialmente, porque hoje nós estamos ligando mais para as pessoas, nós estamos fazendo redes de apoio que talvez nunca tivéssemos feito, né? Então, que não seria adequado usar o termo distanciamento social, e sim distanciamento físico, porque ao contrário, a gente não quer distanciamento social, a gente quer distanciamento físico e muita aproximação social, né, pelos meios que a tecnologia nos permite. Eu achei interessante nós também nos apropriarmos de termos que sejam mais positivos e mais condizentes com aquilo que a gente precisa, né? Nós não precisamos de distanciamento social, nós precisamos de distanciamento físico e muita aproximação social, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os vizinhos e com terceiros que nós sequer conhecemos, mas que precisam do nosso apoio, né? Uma ida ao supermercado, uma compra de medicamento, uma indicação de uma ajuda tecnológica, como acessar algum conteúdo, né? Isso é muito legal, isso que você lembrou, Linda. Até eu tenho atendido as pessoas, elas vêm relatando isso. Nossa, eu estou conversando com gente que eu não falava desde do meu ensino médio, da minha faculdade, a gente volta assim, isso é muito legal, né? Essa sensação de conexão com o vizinho, voltar a conversar com pessoas que você não via faz tempo, né?
faz você não se sentir sozinho e sentir útil e, né, tá muito difícil, tá angustiante, mas a gente está junto, eu tô com alguém, eu tô apoiado, né? Ao mesmo tempo que eu apoio, eu me sinto apoiado. Isso é muito legal, é muito importante mesmo. Essa sensação de conexão. Quando você quiser fazer alguma observação, fique à vontade, viu? Não, tem algumas perguntas aqui, algumas considerações no chat. Como lidar com os adolescentes quando eles vão se fechando, no caso de perdas familiares nesse momento? É uma situação realmente bem complicada. Uma pergunta aqui. Então, eu acho que é acolher, né? Dar espaço para que ele fale, né? O que ele está sentindo, por mais que seja difícil, né? Esse acesso nessa idade, de alguma forma tentar ouvir, né? Tentar fazer com que ele consiga perceber quais emoções que ele está tendo, né? De raiva, né? Que o luto às vezes inicialmente pode trazer um sentimento de raiva, negação, né? Então, acho que deixar que o adolescente ele tenha espaço para se expressar mesmo, de alguma forma, né? E também ficar atento a quando começar a ficar muito isolado, irritado, né? E alteração de sono. Tem acontecido bastante, né? Dos adolescentes irem dormir tarde, né? Porque eu acho que o próprio mecanismo biológico, fisiológico deles é esse, né? Com essa idade, tende a dormir mais tarde. E isso tem acontecido mesmo. E o que tem acontecido também é que os pais acham que eles vão dormir e à noite eles se encontram aí na internet, né? É o horário que eles têm entre eles ali, né? Então, eu tenho filho adolescente aqui, procuro às vezes ser menos radical, porque eu sei que é o momento ali que eles estão trocando ideia, eles estão juntos, é o momento deles ali, né? Então, acho que a gente tem que ter bom senso também. Um outro colega levantou uma questão mais do nosso dia a dia, que hoje a gente está praticamente fazendo tudo pela internet. Nosso trabalho está todo eletrônico. E ele colocou a angústia e o questionamento dele justamente como desconectar nos finais de semana. Isso um pouco que você colocou. Como lidar com esse trabalho que está sempre ali à nossa disposição. Então, isso é até um pouco irônico, né? Porque eu sou uma estudiosa e crítica ferrenha do excesso de internet, telas, né? Desde criança, principalmente para as crianças e adolescentes. E agora a gente está precisando muito, né? Mas assim, a gente não sei nem qual vai ser as consequências futuras, né? Falando de criança e adolescente. Então, é o que eu tenho falado, né? Pelo menos aqui em Brasília, dá para a gente ir para um local que a gente pega o carro e vai para um local que não tem ninguém, entendeu? Né? Uma rua, uma avenida, um lugar mais isolado, que eu consiga ficar olhando para uma árvore que seja, olhando para o céu, né? Saia um pouco do nosso cenário, né? De estar só em casa, né? E de estar conectado. Então, realmente é muito importante, né, fazer outra atividade que não seja na tela, no computador, né? E aí isso inclui se movimentar ou fazer uma meditação, né? E acho que isso é muito importante, né, para manter nossa saúde mental aí nesse momento também. Esse questionamento do Dr. Leonardo realmente acredito que seja um questionamento geral. E acaba que vai exigir efetivamente um esforço muito maior, porque praticamente o nosso mundo muitas vezes está reduzido, quase todo reduzido à tela do computador, efetivamente. Acaba sendo uma dificuldade, um complicador. Um questionamento meu e que você tocou é que eu tenho um filho pequeno, e um filho de 4 anos, e
e mesmo assim as escolas elas estão tentando manter uma rotina, inclusive online. E eu vejo efetivamente essa dificuldade que você colocou, principalmente em relação às crianças menores e a pressão que isso gera para os pais também, que já está tendo um trabalho, um excesso ali no computador e tendo que também lidar com isso. Uhum. Então, eu acho que é muito importante prestar atenção para o nosso limite mesmo, né? Então, uma criança de 4, 5, 6 anos, 6, 7 anos já começa a parte de alfabetização, mas ainda que atrase um pouco a alfabetização, né? O mais importante é a gente não gerar um período que a criança vá desenvolver um estresse pós-traumático, né? Uma situação de estresse, né? Pelo confinamento, pela limitação. O que é benéfico nesse momento, nessa idade? A gente vê os coleguinhas da escola ali. O pessoal está ali, dá para conversar um pouquinho. Mas a atenção normal numa criança nessa idade, mais do que 5, 10 minutos, ela não consegue ficar. Né? Mesmo dentro de uma sala de aula em que ela tem o estímulo em 3D, né? Em senso-percepção total, assim, ainda mais na tela. Então, seria assim, oi, tudo bem, pessoal? Aí vai brincar em casa. Então, assim, sem mesmo essa necessidade, essa obrigação, né? Acho que é muito importante, ter o bom senso. Estou vendo que ele está bem, está legal, conseguiu prender um pouco a atenção, né? Eu estou vendo lá, seus amiguinhos estão ali, né? Tudo. Mas sem nenhuma necessidade de forçar, né? E entrar com... Né? Eu acho que isso realmente a gente tem que ter o bom senso nesse momento. A palavra nesse momento é limite, olhar para o nosso limite e ter muito bom senso. Diana, tem uma manifestação aqui no chat que eu acho que vai muito ao encontro de uma preocupação que eu já tenho há alguns dias, há algum tempo. Eu acho que, assim como eu, a maioria de todas as pessoas teve um acesso a um consumo muito, muito grande de informações, né, no começo da pandemia. E isso foi um estressor, assim, que ou paralisa pelo medo ou paralisa porque você entra numa necessidade de retroalimentar o consumo dessas informações e você não sai dali. É aquilo que você falou, a gente engarrafa aquela rua, aquele pensamento e não consegue ir para outras ruas e desviar para outros caminhos. E por experiência própria, eu adotei que eu não vejo mais televisão durante o dia, eu só vejo à noite. E brevemente, porque senão me tira o sono, porque senão eu vou pensar naquele número de mortes. Então, assim, e a manifestação que tem uma pergunta assim, penso que é delicada a situação atual, eu gostaria de saber como os meios de comunicação podem se adaptar para entregar as informações técnicas úteis de uma forma que não agrave essa pressão psicológica. Eu não sei se nós teremos essa adaptação, esse olhar dos meios de comunicação. Talvez seja mais efetivo que nós cuidemos do nosso comportamento, né? Procuremos selecionar melhor o nosso consumo de informações. Eu imagino que isso é um estressor muito real para muita gente. Vocês imaginam, né, na questão da epidemia da gripe espanhola, a gente não tinha globalização nem internet. Né? A gente tinha o terror ali perto acontecendo, muitas vezes eles tinham, né, na época eu penso isso, mas não tinha noção e muita notícia o tempo inteiro do que acontecia no resto do mundo. Né? E aqui, antes mesmo da pandemia, já é muito difícil. Uma coisa também que eu venho percebendo, é que no início da pandemia, a gente se viu assim, nossa, eu vou ficar sem fazer nada. Né? E aí o pessoal começou a inventar um monte de coisa, vou fazer curso disso, curso daquilo, e aí não conseguiu, né, muitas vezes, conseguiu se adaptar ou levar esse curso, aí gerou mais uma frustração, mais uma ansiedade, né? Então, acho que assim, é um momento de, então agora o momento pede para eu parar e para eu desacelerar, né, e ver realmente o que o que faz sentido para mim, né? Agora, realmente, muitos pacientes estão saindo com a prescrição de não ver notícia, né? E eu não sei até que ponto vai mudar a forma como as pessoas estão noticiando, né? Enfim, mas assim, a gente pode mudar a nossa forma de como que eu vou ver, quando que eu vou ver,
né? Hoje eu estou bem, aí eu vou ver alguma coisa, hoje eu não estou bem, né? É uma questão assim, volto a falar, bom senso, limite, autopercepção, né? E hoje eu não estou legal para ver notícia, né? Então acho que é fundamental, né? Principalmente diante dessa avalanche de informação, né? E às vezes de uma realidade que não está igual ao que a gente está aqui vivendo, só que acaba afetando, né? E até causando uma distorção, né? Da percepção, dependendo do grau que a pessoa está ali de ansiedade, né? E pode estar levando a um transtorno, com certeza. Eu acho interessante também a gente ressaltar, Giana, que a gente vive numa dualidade muito interessante, porque ao mesmo tempo que nós entendemos que temos que ser produtivos, por outro lado, nós sabemos que é um momento que talvez seja muito próprio para a gente desenvolver a tolerância, né, com os outros e conosco mesmo. Por exemplo, hoje essa transmissão, ela não está com uma qualidade de imagem padrão internacional, mas é o que é possível e é o que é necessário, é o que nós precisamos. Então, acho que esse contexto social histórico, ele está também nos ensinando muito a sermos mais tolerantes conosco. Há amigos que brincam que esse ano a meta é sobreviver, a gente deixa emagrecer para o ano que vem, não é? Então, é nesse sentido para tudo. Nós temos, a gente às vezes, falo por mim, a gente pensa assim, não, eu não posso esmorecer, eu não posso não ficar triste. Por que eu não posso? Eu posso. Talvez eu não deva ficar muito tempo porque é patológico, mas sim, eu posso me permitir ficar triste, eu posso me permitir, e devo, porque é um sinal de empatia, penso eu, né? Se eu não me emocionasse, se eu não sentisse, talvez aí fosse patológico, não sei se isso é correto, esse pensamento, mas se sensibilizar com tanto sofrimento que está existindo nos dias de hoje, seja pela morte, pela perda, pelo contexto econômico, em que muitas famílias estão realmente passando necessidades. Então, como mediar e ser tolerante consigo próprio, né? Na capacidade de se permitir sentir, mas não se deixar adoecer. Isso. É até um texto que eu escrevi, né? Eu escrevo alguns textos periodicamente, coloquei lá no Insta da clínica. É isso, assim, da gente manter nossos nossos sonhos, nossos projetos, né? Porque senão a gente fica muito vivendo só o contexto da pandemia, né? Não, gente, vai passar. E aí, depois da pandemia, o que trouxe, assim, para você, né? O que você conseguiu levar, assim, nossa, né? Foi difícil, mas eu vi que eu dei conta, que eu sou forte, né? Que ao mesmo tempo eu não me censurei, me permiti mostrar se estar vulnerável, não estou bem hoje, não vou trabalhar hoje, não estou legal, né? Então acho que olhar para isso, né? Mas também manter nossos sonhos e nossos projetos. Espera aí, eu tive que dar uma adiada, uma alterada, né? Algumas pessoas menos, outras mais. Mas vamos olhar para frente também, porque vai passar, né? É isso que a gente espera. Tem uma história natural aí. Vai trazer muita dor, vai trazer muito aprendizado para quem puder conseguir refletir, né, sobre isso. E acho que é muito importante, né? Antes mesmo dessa história da pandemia, depois de tanto tempo assim na área, eu reflito assim que nem sempre eu consigo curar uma pessoa, né? Às vezes a pessoa ela fica bem, mas ela precisa ficar em tratamento durante um bom tempo. E o meu parâmetro para ver se a pessoa está bem é se ela tem autonomia e flexibilidade, né? Então, assim, a capacidade de flexibilidade, né? Você não ficar rígido, saiu alguma coisa ali fora do seu planejado, você já fica, não, né? Acho que a capacidade de flexibilidade diante de mudanças e intercorrências fala muito assim, né, se a pessoa está bem, tá com a saúde mental boa, né, que acho que é a forma como a gente lidar ali com o imprevisto, né, com o imprevisível, com o que a gente não pode controlar. Giana, tem mais uma manifestação, ela pergunta o seguinte, como lidar com os adolescentes que têm depressão e estão passando por crise motivados pela pandemia? Então, aí eu acho que tem que buscar ajuda mesmo, né? Se já tem o diagnóstico de depressão ou está com sintomas muito claros,
talvez buscar ajuda profissional, ou terapia à distância, ou realmente a gente vê se vai ter que fazer já algum tratamento, ou então ver junto com esse adolescente como que estão as conexões dele, né? Como é que está a vontade, a motivação para se conectar com o outro, procurar investigar pensamentos de culpa, pensamentos de medo, né? Tentar conversar e perceber como é que está isso, né? Mas assim, acho que dependendo do grau é importante procurar ajuda, né? Acho que realmente se já existe assim uma predisposição individual, uma história individual, né, pessoal, e se junta com esse drama coletivo, a gente precisa intervir mesmo, né? Jânio, sempre fique à vontade para interromper, viu? Quando Não, quiser fazer eu alguma estou à manifestação. disposição. Jana, aí é uma curiosidade muito própria, né? Eu tenho um desafio há anos que é iniciar a meditação. Mas eu acho curioso porque cada vez que eu começo a meditação, eu fico mais ansiosa ainda, porque eu nunca consigo né, atingir as metas que são propostas pela meditação. E coisa que é extremamente estressante para mim é quando diz assim, respire e se concentre na respiração. Então, eu começo a pensar, a respirar, eu fico mais ansiosa de respirar e pensar na respiração. E é interessante isso, né? Porque nós ouvimos muitas palestras de psiquiatras, psicólogos, e eles dizem, dê início a uma meditação, dê início a uma respiração, mude o foco, né? Pela sua analogia, busque outras ruas, outros caminhos para levar esse automóvel. Como fazer isso, né? Acho que é uma lição da gente pensar, olha, todos os dias um pouquinho e ter tolerância, né? A respiração hoje talvez não seja perfeita, a meditação hoje não seja perfeita. O que é o meditar? Qual é a função dessa respiração que tanto é pregoada, né? E assim, qual o fundamento científico para que ela seja tão recomendada para todos nós como um ferramental, um instrumento para nos acalmar nossa mente, os nossos pensamentos, esse borbulhar de ideias que nesse momento fica tão mais intenso, né? Então, eu já fiz eu pessoalmente, né, já fiz algumas, não sou uma praticante assídua, assim, né, acho que cada um tem a sua forma de meditar, né, eu no meu dia a dia, fora da quarentena, eu gostava de nadar e era o momento ali que eu me desligava de tudo, de celular, de tudo, né, então acho que a gente precisa descobrir, é o cérebro entrar em estado flow, que a gente fala. O cérebro no estado de flow, o estado de controle, é o que a gente está o tempo inteiro. A gente está sempre preocupado com alguma coisa, né? E o que eu vou resolver, o que eu vou... A meditação, o objetivo eu vou fazer meu cérebro desligar e entrar no estado flow, que é o estado de espera, de não me preocupar com nada e deixar algo assim, além da mente, do controle vir. O que vai vir, né? O papel da respiração é tentar acalmar, né? Realmente, se você faz uma respiração com a expiração, o exalar mais prolongado do que o inalar, você já induz um certo estado de relaxamento. Então, agora eu quero convidar vocês, eu vou fazer um iniciozinho de prática, porque eu sou terapeuta AIM, né? Abordagem Integrada da Mente, que é do psiquiatra Diogo Lara, aí de São Paulo. Então, vamos fazer uma práticazinha rápida aqui? Vou convidar vocês a fechar os olhos. Vamos fazer isso? Uns minutinhos? Acho que melhor do que ficar falando, né? Vamos tentar ver o que a gente consegue aí nesse meio, né? Então, vou convidar vocês a fechar os olhos e fazer uma inspiração, né? Em que a exalação seja um pouquinho mais lenta. Então, a gente inspira contando até 3 e expira contando até 6. E agora, nesse momento, eu convido vocês a dar férias para o pensamento. Não é preciso pensar em nada. Não é preciso se preocupar com nada. Apenas sinta o seu espaço muito além do que o seu corpo pode ocupar agora. Muito além das paredes, do chão.
Perceba o espaço que você pode ocupar. Se funda com esse espaço. Perceba a sua consciência. O que ela pode te trazer. O que o seu corpo pode lhe falar. Pode dar férias ao pensamento. Só esteja, esteja. Agora faz uma inspiração daquelas assim. Que certo. É mais ou menos isso, né? A gente vai... Muito bom, já saímos todos com um exercício prático desta conversa, isso é sensacional. É só para ter uma noção, assim, que aí a gente já pode sair um pouco daquele, né, de um modo automático, né, e, enfim, não é muito difícil. O nosso colega Roger, da Defensoria Estadual lá de Minas, ele nos faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte, Diana, a senhora acha que nos atendimentos de conflitos familiares atendidos pela Defensoria Pública, né, que as defensorias estaduais fazem muito atendimento da área de família, é interessante convocar, a partir da autorização das pessoas, um familiar ou um terceiro próximo a elas para ajudar na solução do conflito e servir como um fiscal do conflito? Então, aí depende do seu preparo e daquilo que você acha que pode fazer, né? Então, porque assim, talvez você vai... Você tá querendo ajudar, né, numa história ali, mas talvez você não consiga muito entrar naquilo, né? Então, assim, acho que é válido, né? Eu vou chamar outra pessoa, vou escutar, tudo, mas talvez tenha que ter um pouquinho ali de jogo de cintura, um mínimo de mediação, porque senão vai estourar um conflito ali na sua frente que você não vai saber como lidar, talvez. E aí vem uma sensação de angústia, de frustração, né, de impotência, que vai ser difícil. Mas eu acho que é interessante. Eu acho que, assim, se puder ler e trazer, talvez, como a gente falou aqui, os princípios da comunicação não violenta, até para essas situações, assim, muito simples, né? Como que eu vou estar mediando isso aqui, né? E já que eu estou me dispondo, eu acho que eu vou conseguir resolver essa situação, né? Eu acho que é interessante. Mas tomar cuidado também com o seu limite, porque às vezes você vai entrar ali numa situação que talvez não consiga resolver e vai te trazer mais sofrimento, né? É o que eu penso, assim, né? Disso que ele trouxe. Giana, você teria alguma sugestão para que nós leigos, nós que somos absolutamente leigos, tivéssemos acesso a um livro, ou a um documentário, um filme, alguma coisa que você acha que seja uma referência importante para nós cuidarmos, darmos um olhar especial neste momento? Amanhã é final de semana, né? Quem sabe a gente consegue inserir na agenda de cada um momento para isso. Há algo que possa nos ou acalmar o coração e o espírito, ou algo que nos traga uma reflexão importante, um conhecimento que nos auxilie dentro das nossas capacidades não técnicas, né? Nós não somos formados na área nem de psicologia, nem tampouco em psiquiatria, na maioria dos que nos acompanham, né? E eu falo por mim também. Há algo que possa nos auxiliar, que seja alcançável? Então, eu vou indicar um livro do psiquiatra Daniel Martins de Barros, chama O Lado Bom do Lado Ruim. Ele é professor de psiquiatria forense lá em São Paulo, na USP, né? E ele fala sobre as emoções negativas, as emoções primitivas negativas, né? Emoção, medo, raiva, o lado bom do lado ruim. Muito interessante para esse momento, tá? Um livro super fácil de ler, né? Muito gostoso. E vou indicar o aplicativo Síngulo, Síngulo com C, Síngulo, terapia guiada. Que esse psiquiatra Diogo Lara, criador da abordagem integrada da mente, que ele é o idealizador, né? Ele que faz e conduz as práticas.
e lá no aplicativo está escrito SOS especial coronavírus. São práticas assim para ansiedade, né, momentos de estresse, medo, né? É bem interessante, bem gostoso. Acho que dá para explorar bem aí e ajuda bastante. Acho que esses dois assim que me veio em mente. Professora, qual que é o nome do aplicativo, por favor? Singulo, Cingulo, Singulo. Ah, tá ok. Perfeito. Giro do símbolo. Tem uma parte do cérebro que chama giro do símbolo, que fica ali no sistema límbico. E aí é esse nome. Símbolo terapia guiada. Tá? Muito bom. É isso, gente. Muito bacana. Jânio, você teria mais alguma pergunta, alguma dúvida? Nós já contamos com 1h15 de palestra. Isso. Diga. Não tenho mais nenhuma dúvida. Então, eu vou agradecer muito a nossa sempre amiga e né, parceira da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, a doutora Giana, por mais esta palestra. Eu acho que é extremamente importante, assim como eu ressaltei no começo, conversarmos sempre e muito sobre os desafios emocionais, os desafios que todos os dias se apresentam e agora se acumulam, né? E como extravasar todas essas angústias, essas dúvidas, continuarmos a ter uma vida produtiva, a seguir, a ter esperança, e isso é sempre importante, né? E eu fico feliz que aqui na nossa escola a gente tem esse momento também, porque para que nós possamos estudar, refletir, pensar nos assistidos, nós temos que nós mesmos estar bem, né? Nós temos que estar bem. E essa conversa é indispensável. Então, eu agradeço ao meu colega Jânio, sempre parceiro, né? Nos desafios da nossa escola. Agradeço a todos os ouvintes e participantes deste webinário, e em especial a doutora Giana, pelo tempo que nos dedicou mais uma vez. Parabéns pela iniciativa, acho muito importante vocês terem esse canal de comunicação, de trocar ideia entre vocês, né? De apoio mesmo, auxílio, empatia, né? Como você está lidando com isso, né? Como que eu estou cuidando disso, né? Cuidar mesmo, se autocuidar mesmo. E obrigada pelo convite, tá? Foi um prazer. E tudo de bom para nós, né? Que a gente consiga lidar com os nossos desafios aí diários. Muito obrigada. Então, eu agradeço a participação de todos. Encerro este webinário, mais uma palestra do nosso ciclo permanente de palestras da ENADPU, agora num novo formato. Uma boa continuação de dia a todos nós e um excelente final de semana. Obrigada. Obrigada. Bom dia.